Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você avaliar essa surpresa, essa granada que o Renato Gaúcho jogou lá no vestiário do Fluminense ontem. O Evair e a Janaína secaram o Flu. O time foi eliminado pelo Lanús na Sul-Americana. Só que ninguém esperava. A eliminação vai lá, né? Futebol é futebol. Mas ninguém esperava o Renato Gaúcho simplesmente dizer adeus assim dessa forma. E ele pediu demissão. Tá fora do Fluminense. E Evair Paulino? E aí, tudo bem? Tudo certo. Não, nós colocamos que passava o Lanús. Mas o Fluminense mereceu passar. Foi um time aguerrido e que criou para passar, né? Então, se tivesse alguma justiça, passaria o Fluminense. Janaína Carvalho, você já conversou com o Renato aí? Porque... ele vai ficar na praia, sol, vai aproveitar a primavera. Vai aproveitar a primavera carioca? Jogar futevôlei. Não, mas agora falando sério, eu acho que me pegou de surpresa como pegou a maior parte dos brasileiros. Não, né? eu não sei se, assim, a gente não sabe lá dentro do elenco, na diretoria, se já tinha algum sinal de que ele pediria pra sair, mas, cara, todos os relatos que eu li são de surpresa. Uhum. Muita surpresa com a demissão do Renato Gaúcho. Bom, vamos lá, tá no ar o Mata-Mata desta quarta-feira. Bom, a gente começa falando, claro, desse jogo do Fluminense ontem, que tinha perdido por 1-0 em Buenos Aires, perdeu lá na Grande Buenos Aires pro Lanús o primeiro jogo. E aí precisaria vencer por pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Se fizesse 2 gols ou mais de diferença, se classificaria direto. E aí o tricolor carioca até abriu o placar com o Canóbio, o uruguaio marcou para o Fluminense. Vocês acham que o Canóbio lembra um pouco Rafael Moura, o He-Man? Só se for o cabelo preso. Só se for isso. E depois o Aquino no segundo tempo empatou, mas como o Evair disse, muitas chances criadas pelo Fluminense, que teve um domínio quase que total da posse de bola, mas não conseguiu converter, e aquele flu de copas que era preciso, letal, que no momento em que precisava marcar o gol e se defender, fazia tudo isso com perfeição, não aconteceu. Pelo contrário, tomou gol besta lá na Argentina, uma desatenção no fim do jogo, num contra-ataque, já nos acréscimos, e toma um gol quando tá tentando pressionar o adversário para buscar uma classificação direta. E o que a gente viu do Fluminense jogando é como o Evair disse, né? Não foi um resultado justo, porque criou boas chances, teve uma cobrança que o lateral veio e cruzou e o Cano cabeceou não, né? Pegou meio de voleio assim, quase foi um gol. Que foi uma das boas chances criadas pelo Fluminense, que não conseguiu reverter em gols, né? E isso depois que tomou o empate. Eu acho que faltou ali um pouco mais de ser preciso, né? Na hora de finalizar. Eu acho que faltou um centroavante. Eu acho que na hora de matar o jogo, faltou justamente isso. Lógico, o Lanús teve aquele primeira chance de gol em que o atacante do Lanús pede 1-2, e quem estava junto com ele teria que ter corrido atrás junto com ele para ele não receber 1-2 na frente. Deixou com que acontecesse. O Lanús aproveitou as pouquíssimas oportunidades que teve. Porém, o Fluminense teve oportunidade, chutou 2 bolas na trave, o Cano teve oportunidade, o Sousa teve oportunidade e também o centroavante teve oportunidade. Então, na minha opinião, o Renato não tem nada que pedir demissão, porque acho que ele faz um bom trabalho, né? É um bom treinador e a culpa não é dele. Se ele é tão criticado, se pegam muito no pé dele, faz parte do jogo, mas na minha opinião ele não tem culpa nenhuma, mesmo porque a hora que precisou dos matadores estar em campo e decidir a partida para ele, isso não aconteceu. Então, na minha opinião, injusto que ele se sinta culpado e peça a demissão. Vamos entrar na demissão já então, aí, já que você puxou o assunto, porque é no mínimo curiosa, estranha esse pedido de demissão, porque o Renato foi jogador de futebol por muitos anos, jogou em grandes clubes, no Fluminense inclusive, como atleta, no Flamengo, no Grêmio, clubes de pressão
muito grande. Você foi jogador, você sabe. Você também foi treinador, você sabe. Mesmo nos clubes menores, a pressão é grande. Aí você imagina você treinar o Grêmio, como ele treinou por muito tempo. Treinou o Flamengo, treinou o Fluminense. Treinou muitos clubes grandes no Brasil. O Renato Gaúcho chegou a ser cotado até para a seleção brasileira. Imagina o nível da pressão. E na coletiva de imprensa, ele reclamou muito dos xingamentos que os torcedores proferiram a ele ali na reta final do jogo. Xingaram muito o Renato. E ele demonstrou uma chateação. Que, é claro, tem momentos da nossa vida que nós estamos mais ou menos tolerantes a esse tipo de agressividade, né? Deixa eu pegar um pedacinho dessa sua fala. Principalmente esses treinadores que já ganharam muito dinheiro. Eles têm muito pouca tolerância a críticas. Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Mano Menezes, Renato Gaúcho. Então, eles já ganharam e já conquistaram também. E eu acho que eles ficam muito pouco... eles ficam sensíveis demais a isso. Com uma certa regularidade, acontece de momentos como esse, acontece deles serem criticados bastante. E eu acho que eles não têm mais essa paciência para receber isso, né? Se fosse lá no início da carreira dele, talvez ele tivesse um outro tipo de comportamento, mas com uma certa razão também, porque eu acho que não tem porquê esse todo xingamento. Talvez o torcedor que esteja ali do lado do Renato Gaúcho possa até falar: você escalou errado, você tinha que ter colocado o Cano desde o início, você tinha que ter colocado o Keno desde o início. O Fluminense teve 2 bolas na trave, né, que poderia ter decidido a partida. As 2 bateram na trave e saíram. Se ela bate na trave e entra, era outra história. Então são detalhes que levam o torcedor, né, a esse tipo de comportamento, que na minha opinião é ruim. Desculpa ter te cortado. Não, mas é intervenção extremamente necessária, porque meu comentário é nessa linha aí. E assim, o torcedor como um organismo vivo, porque nós, assim, cada torcedor tem uma particularidade. Eu, por exemplo, quando eu vou ao estádio, eu não xingo ninguém, não é meu perfil. Eu não sei. A Janaína também sabe. Agora a Janaína por aquilo que ela falou em off ali, até o juiz, o torcedor, né? Se a gente for assistir um jogo ao lado dela, eu acho que a gente sai boquiaberto com as palavras, gente, que ela deve olha conhecer. em minha carinha, vê se eu tenho cara de quem faz isso. Mas assim, como um organismo vivo, a maioria, a massa de torcedores, evidentemente a gente vai em estádio de futebol, a gente sabe que eles são raivosos, a torcida é raivosa. Se o time não tá ganhando, a torcida xinga. E mesmo quando tá ganhando, xinga também. Se o jogador faz uma jogada que a torcida não gosta. Então, ele sabe disso, ele convive com isso aí a vida toda. A vida toda. Não é de agora, não começou ontem e acho que não termina também. Vai voltar pro futebol e vai ter que conviver com isso. Seja aqui, seja em outros lugares. Porque por mais que muda a cultura, muda a língua, mas o xingamento em italiano também vinha, não vinha? É muito. Você imagina, ainda mais italiano. Pois é, vem em inglês, vem em qualquer língua que seja, mas o xingamento vem. Pelo menos quando você não tem costume com a língua, quando você é novo no país, você não entende o que estão te xingando. Mas é lógico, é uma decisão pessoal dele. Eu vejo muita gente o criticar e ele, por ser um treinador de futebol, uma pessoa pública, tá claro, ali apto a receber críticas, mas eu acho que é uma decisão pessoal. Eu concordo com o Evair, acho que ele chegou num momento que ele não vai ter. Eu penso em mim, por exemplo, eu também, se eu tivesse no momento da carreira e tivesse 60 mil pessoas me xingando de burro e tudo ali, se acharem que eu não sou o melhor para aquela função, é melhor sair. Mas é surpreendente. Mas se o técnico for levar isso em consideração, vão pedir por conta isso que eu tô falando. Eu não sei se Será que ele não tá com alguma proposta muito boa encaminhada e ele achou ali a brecha pra sair? Janaína, eu acho que não tem proposta, senão já tinha sido noticiada. Agora, é uma questão pessoal. E eu suspeito, Evair, eu não sei se você concorda, que talvez tenha algo além também da insatisfação dele, porque, assim, ou é de um foro muito íntimo, ou é de isso acontece muito quando você tá no meio da guerra, né? E de repente você não alcança o seu objetivo e você faz muito por alguma coisa e você depois só recebe críticas.
pode ser isso, uma cansaço mental também que faz com que você tenha que tomar uma atitude, né? O Tite, recentemente, aconteceu com ele, né? E ele se afastou do trabalho para poder cuidar do mental. Talvez também pode ser isso. Saiu, claro, com todas as declarações indicam que é uma questão muito de foro íntimo, de cansaço, que é normal para qualquer trabalhador. Você tem o direito de pedir para sair, então eu entendo. Eu não sei também se ele quis dar um recado pra torcida do Fluminense, né? Vocês estão me chamando de burro? Então beleza. Não sei se tem um pouco desse componente também. O que vocês acham? Mas acho que não é muito do perfil dele fazer isso só por pura birra. Vocês estão me chamando de burro? Então vamos ver quem é que vocês vão trazer agora. Não tem como. Não tem assim disponível no mercado. A não ser que você vá buscar em estrangeiro, né? Que é bem o preferido de todos os dirigentes hoje. Mas... assim, eu acho que ele está fazendo um docinho, sim. Eu acho que todo mundo, se for analisar friamente o trabalho dele é muito bom. Então o Fluminense tem uma perda se caso isso acontecer. Eu concordo. O cara foi à semifinal da Copa do Mundo de Clubes com um time totalmente desacreditado, envelhecido, é bom dizer isso, sim. É um time envelhecido. Chegou à final do Carioca, perdeu para um time que é muito superior, o Flamengo, e tá na semifinal da Copa do Brasil. E tinha tudo pra ganhar a Sul-Americana. O time do Fluminense tinha tudo pra ganhar a Sul-Americana, mas futebol é futebol, o Evair falou. Foi injusto o resultado. E jogar contra argentinos nunca é fácil, né? Nunca. Esse foi um dos motivos que eu falei que talvez o Fluminense não passasse, né? Porque eles sabem jogar por apenas uma bola, eles sabem controlar o jogo, eles sabem amarrar a arbitragem. Então isso, não que o Lanús seja superior ao Fluminense, não, longe disso. Já demonstrou o Fluminense que é muito superior. Vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio. Pessoal, o Renato Gaúcho fez uma declaração ontem que muitas áreas da vida mudaram com o advento das redes sociais. E para ele o futebol acabou com as redes sociais. Eu vou trazer a declaração dele aqui. Vou abrir aspas pro Renato. Eu dei uma entrevista há uns 2 meses e hoje estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais, tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que infelizmente todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores estão perdendo. O futebol está acabando, está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Fecha aspas aqui pro Renato Gaúcho. Ele fez um desabafo, é lógico que no momento de desabafo você usa a figura de linguagem da hipérbole. O futebol tá longe de acabar, porque na verdade as receitas são cada vez maiores, cada vez mais empresas, mais pessoas que ganham muito dinheiro com o futebol. E onde tem gente ganhando dinheiro, não tem... Inclusive ele, não tá perto do fim, pelo contrário, é um terreno próspero. Mas de fato o futebol mudou com as redes sociais, assim como toda a sociedade. Você, que viveu lá como jogador, como treinador antes das redes sociais, viveu um pouco de treinador depois das redes sociais e agora como analista e como torcedor, o que você avalia dessa fala do Renato? Não, o futebol não acabou. Mas e as mudanças das redes sociais? Não, eu tinha, quando jogava, eu tinha um comportamento, eu não ouvia nada, entendeu? Eu era convidado para ir em programas, eu iria, lá eu ouvia as críticas, mas eu nunca ficava me prendendo a ouvir rádio, porque na minha época era rádio e TV. Sim. Né? Não tinha rede social, não tinha aonde buscar, aonde ser criticado. Então era só nesses 2 sentidos, né? Então você via que eu sentia que estava sendo criticado dependendo da pergunta do cara que estava me entrevistando. Entendeu? Aí, nesse tom eu percebia se eu estava não. Evair, você perdeu aquele gol. Eu sabia que a torcida, eles me criticaram. Eu já sabia que era uma crítica. Porém, eu não me participava disso. Por quê? Porque eu não tenho que ficar... na minha opinião, eu não tinha que ficar ouvindo isso. Eu estava ali fazendo o meu trabalho, acertava, errava e continuava. Essa era o meu posicionamento. Então, foi criticado um monte de vezes, eu não vi.
Não me interessa se me criticaram. Eu tenho que seguir meu trabalho e vou seguindo meu trabalho. E dessa maneira, eu acho que às vezes que eu tentei ficar o tempo todo achando que estava certo e estava errado, ou estava procurando não ser criticado, nunca dava certo. Nunca dava certo. Porque quando você faz uma boa partida, você sabe. Quando você faz uma ruim partida, uma péssima partida, também você sabe. Eu já errei pênalti, fiz muitos pênaltis. Dentro da minha carreira aconteceram situações que eu perdi títulos na final e ganhei títulos em final. Eu sabia que eu ia ser criticado quando perdia. Acabou. Então eu levava dessa maneira. E tentava trazer do meu lado pessoas que estava comigo na vitória e na derrota. Isso era a minha maneira de entender. E não entendo que o futebol está acabando. O futebol sempre está recomeçando, é lógico. Existem hoje outras situações, que é no caso que ele está falando aí, né? Que redes sociais, crítica para todo lado, todo mundo critica. Você não precisa ficar ouvindo isso, né? Eu concordo. A rede social é muito da forma que você absorve o que tá ali, né? Se você ficar vendo tudo que te criticam ali, você vai ficar com um pensamento ruim e você vai acabar levando isso, de certa forma, pro seu lado psicológico, né? Aí eu acho que o erro dele tá, por exemplo, é ficar acompanhando essa sequência de críticas que vai ter. Imagina, não só ele como treinador, qualquer lá, vamos lá, um cantor famoso, se ele ficar observando a quantidade de críticas que aparece depois de um show dele. Nós jornalistas, se nós formos nos prender aos comentários que as pessoas fazem em relação às reportagens que nós fazemos de apuração, a gente sabe que aquilo é um fato e as pessoas, por gostarem de A ou B, por desgostarem de A ou B, enfim, você não faz o seu trabalho. Isso em qualquer profissão. A gente apura uma informação, busca fontes, faz uma matéria e vê uma pessoa comentando lá assim, por exemplo, nossa, isso daí é mentira. E tipo, isso é muito comum, sabe? Então se a gente ficar levando tudo o que tem de negativo e a gente ficar absorvendo, ele vai ficar maluco. Isso é em qualquer profissão. Isso dentro daquilo que você falou, tem pessoas que vivem da crítica. Sim. Né? Que tem engajamento, dessa maneira que fala? Engajamento. Tem muitas pessoas que ficam famosas e ganham dinheiro com essas críticas. Ele sendo criticado, ele trazendo engajamento para ele. Então é uma maneira de interpretar a coisa. A gente tem um comentarista, que eu não vou citar aqui, né? Porque os advogados não estão em dias, mas que ele vive hoje do futebol somente criticando as pessoas. De polêmica. De polêmica. Sim. Ele gera polêmica, ele critica de uma forma polêmica. Então se o treinador for ficar levando isso pro coração, ele não vai treinar time nenhum. É isso que hoje no nosso mundo, que a discussão é exatamente essa. Como é que a rede social modificou o mundo? Eu acho que ela amplificou aquilo que a gente já era como sociedade. A gente gosta de falar dos outros, inclusive. Sobre futebol, então, todo mundo é um treinador. Todo mundo é treinador, todo mundo é centroavante, todo mundo entende de finanças. Então, por exemplo, a Janaína tá toda semana lá cornetando o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz for ler os comentários da Janaína, ele vai pedir pra sair do Flamengo. Olha, eu tenho uma ressalva. Eu não comento em rede social. Eu só comento aqui pra gente. É lógico que eu faço uma brincadeira aqui. Mas se ele for, imagina, a quantidade de vezes, por exemplo, que teve um jogo que às vezes até ganhou o jogo, mas não teve o rendimento que a torcida esperava. A quantidade de críticas que deve ter lá numa rede social do Flamengo, num post, a quantidade de comentário. Imagina se ele senta e for ler tudo aquilo. Pois é, e aí ele vai ter a noção da realidade, que é onde ele vive, do trabalho que ele fez, o que era possível fazer, o que não era, por que foi daquele jeito, por que não foi, e a visão distorcida de alguém que tá longe disso, totalmente alheio, que é um torcedor, que é só passional, e se ele for levar isso em consideração, é que a realidade para ele deixa de existir. Eu entendo a mágoa, acho que as pessoas... O problema é que as pessoas, elas são mesmo cruéis. Nós somos seres humanos cruéis uns com os outros nessas análises. E como o Evair disse, o ódio hoje, ele é rentável. Sempre foi, mas hoje mais ainda. Hoje, quem faz um perfil na rede social para falar bem das coisas vai ter X de engajamento. Uma pessoa que odeia tudo, odeia todos e escolhe um inimigo público número 1 ali, ela vira deputado, ela vira senador, vira presidente, ganha milhões de likes e muito dinheiro. Como nós não temos essa pretensão aqui, Sim. Então a gente fala o que pensa e tá tudo certo. Exato. Né? Sem cautela, ódio. com cautela. Sem destilar ódio. Exato. Com cautela, a crítica tem que ser feita a quem tem que ser feita.
E da forma respeitosa, nunca apessou mais ao acerto, ao erro do Uma coisa que eu falo sempre é que, por exemplo, a gente torcedor, mas podia ter entrado com fulano tinha que ter jogado, tinha que ter feito assim, só porque a gente não assiste treino, começa por aí, porque o treinador define o que vai ser feito no jogo durante o treino, a gente não vê. E aí, criticar algo que a gente não vê e não consegue ter dimensão de como tá, é muito fácil. Não, ontem mesmo, voltando um pouquinho na análise do jogo, o Renato Gaúcho teve muitos acertos, né? Escalar da maneira que escalou. É lógico, o centroavante errou gol. Também não dá pra entrar lá dentro de campo e fazer gol por eles. Não dá pra pegar na mão e falar assim, olha, é aqui. Não tem como, mas assim, em todos os sentidos, taticamente, motivacional, muito forte o Fluminense, muito bem treinado e muito capaz lá dentro de campo. Teve os erros? Teve, mas poderia muito bem ter sido até goleada pro Fluminense. Sim. É uma questão de interpretar tudo isso que se passou. Imagina se o Abel fosse levar pro coração que a torcida fala, por exemplo, quando perdeu o Campeonato Paulista esse ano. Não, é impressionante. É impressionante. Pedindo a cabeça do Abel, de um cara, acima de tudo, excelente treinador, ele né? É um gênio como treinador. E já ganhou todos os títulos possíveis pelo Palmeiras, bateu todos os recordes. E não perde a fome, que talvez seja um pouco do que o Evair disse do Renato. Talvez ele tenha perdido um pouco a fome, porque o Renato foi campeão, não foi campeão mundial, mas ganhou Libertadores, ganhou várias competições com o Fluminense, com o Grêmio, Copa do Brasil, enfim. Então o Abel não perde a fome. Agora, pra gente encerrar esse assunto, deixa eu só deixar aqui uma opinião. Espera pra ver, por exemplo, se o Flamengo for desclassificado amanhã na Libertadores, pra você ver se no outro dia já não estão pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Vão pedir, não tenho dúvida disso. Sendo que ele também é um promissor treinador. Sim. Quem é que o Fluminense vai buscar? Porque começou o ano com o Mano Menezes. E o trabalho dele já estava exaurido, chegou com a língua para fora naquele final, e aí veio o Renato, fez um bom trabalho e deixou o time numa situação estável no Brasileiro, eliminado da Sul-Americana, mas bem na Copa do Brasil, pode até ser campeão, tá numa semifinal, tá a 4 jogos de um título. Quem é que chega pro Fluminense que pode arrumar toda essa questão que talvez seja até psicológica aí dentro do elenco? Sinceramente, cara, olha, não dá para indicar, falar assim, esse pode ir lá e pode, né, fazer um grande trabalho. Você pode pegar aí talvez o Abelão, você pode pegar o Luxemburgo, que estão ali parados, mas são outras mentalidades dentro do futebol, né? E eu acho que a diretoria do Fluminense, se caso acontecer mesmo do Renato sair, que eu ainda não acredito muito que ele vai embora, provavelmente vem mais um estrangeiro. Eu também acho que é estrangeiro. Aliás, parece que o Inter já definiu o outro estrangeiro, né? Ramon Dias. A gente vai falar disso aqui. Qual que nós, todos os três aqui, eram contra, né? Pelo menos eu, não lembro de vocês não, mas acho que mais ou menos assim. O Renato deixa um legado no Fluminense, não sei se é a última passagem dele, acho até que ele vai repensar, mas é difícil, viu? Acho que no Brasil, que eu não sei se gostaria de voltar a trabalhar agora, só o Tite. Mas fora isso... O Tite, eu acho que não tem mais essa mentalidade. O Tite quer descansar, né? Acho que ele tá... Cansou mesmo dessa batida aí do que o Renato tava aí. Você falando que acha que ele vai repensar, mas as redes sociais, ontem à noite, depois do jogo, as redes sociais do Fluminense divulgou, né, a demissão. Confirmou a demissão. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Definiu mesmo, então.
mata-mata. E já que a gente tá falando de treinador... Tô parecendo cantor sertanejo agora, segurando o microfone assim, de camisa. Rapaz, que é isso? Já que nós Você perdeu o raciocínio. Já que nós falamos de treinador, Evair e Janaína, lá no Internacional, que parecia certo, ontem o dia todo falou-se em Zubeldia vai chegar, teve a reunião com o Zubeldia, tava tudo certo, e alguma coisa deu pra trás, a gente não sabe ainda o que. Depois da reunião tava meio que tudo certo. E o Inter acertou com Ramon / Emiliano Dias. Eu não consigo tratar eles como... Porque quem fala sempre é o Emiliano. Eu acho muito estranho isso. O Ramon fica lá na coletiva caladinho de um lado e o filho dele falando, sendo que ele... Será que ele é tímido? Não sei, eu acho estranho. Não, eu acho que não. É que ele quer talvez lançar o filho e mostrar que o filho também sabe. E quem dá os treinos, a maioria das vezes, é o filho também. Então por que tá lá o Ramon? Não, é porque ele tem um nome, né? Ele é que sabe, ele é que se responsabiliza. E eu acho que taticamente é ele mesmo que define as coisas. E o filho vai atrás dentro daquilo que ele quer. Bom, o Ramon Dias treinou o Vasco, treinou o Corinthians, vai treinar o Internacional. O último clube dele foi o Libertad do Paraguai, o Olímpia do Paraguai, e ele ficou por lá há pouco tempo, pediu demissão. Acho que até em vistas de voltar para um clube brasileiro, afinal, evidentemente, treinar no Brasil é muito melhor, com todo respeito ao Paraguai, mas o Brasileirão é muito melhor do que em questões financeiras, em competitividade, em estrutura. É muito melhor você treinar no Brasil do que treinar no Paraguai. Então ele estava doido para voltar para o Brasil, e aí recebeu essa oferta do Inter. E agora vai treinar o Colorado. Quando a gente fez aquela listinha de potenciais nomes para dirigir aqui, o Evair foi peremptoriamente contra, logo que a gente citou o nome do Ramon Dias, que é um treinador que fez trabalhos de recuperação no Vasco, conseguiu evitar uma queda, e fez um trabalho de recuperação também no Corinthians, que em muitos números até hoje ainda é melhor que o do Dorival. O pessoal reclamava muito do desempenho do Corinthians, mas em números, em muitos aspectos ainda, muitos deles ainda é melhor que o do Dorival. É o nome certo pro Inter? Evair já disse que não, mas discorra, Evair. Por que você não acha o Ramon um cara Porque certo? Ele recuperou esses times, mas depois na sequência ele não conseguiu dar sequência, né? Ele não conseguiu fazer com que os times voltassem a trilhar um caminho de boas partidas e boas vitórias. Entendeu? Ele até conseguiu recuperar. Talvez seja isso que o Inter precise agora, né? Até porque é um trabalho de curto prazo, né? Sim. Por quanto tempo ele vai... eu falo pra recuperar até o final do ano, até chegar uma pré-temporada. Tem 2 meses e meio pra tentar ali deixar o Inter numa posição confortável. Ele fez bem isso no Corinthians, fez bem, talvez bem no Vasco, mas porém, no ano seguinte, acabou deixando a desejar. Então, é justamente nisso, lógico, talvez o ano que vem, com contratações, indicações, ele possa até fazer com que o futebol do Inter cresça. Precisa saber se ele vai conseguir recuperar o Inter aí, já que o Inter vem numa debandada, numa descente muito, muito grande. Isso tem a ver muito com treinadores, na maneira com que o Roger treinou o Inter até agora. Precisa ver a capacidade desse rapaz agora para poder fazer com que ele saia dessa situação. O Ramon Dias, que treinou o Botafogo, e eu nem lembrava disso, porque ele foi demitido antes de estrear. Ele foi contratado e antes dele estrear como treinador, ele foi demitido lá no Glorioso. O contrato dele vai ir até o fim de 2026. Então, Janaína, a ideia é que ele trabalhe um ano inteiro, que ele possa ter a temporada inteira do ano que vem. Tem 2 meses e meio aí pra poder tentar deixar o Inter numa posição confortável e uma pré-temporada pra poder organizar a casa, né? Eu entenderia, se fosse diretor do Inter, eu entenderia da seguinte forma: se a gente conseguir terminar o Brasileiro de uma forma decente, classificar pra Sul-Americana, nosso ano tá ganho. Por quê? Porque o Inter tá tão mal, tá tão sem alma, sem espírito, sem transpiração, sem inspiração, que não passar sufoco no Brasileiro hoje, mesmo tendo um time que não é pra isso, seria legal.
E aí você planeja a temporada do ano que vem. Não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores. E aí pro ano que vem seus objetivos são outros, a depender do orçamento que você vai ter. Se o time ficar bem demais e classificar pra Libertadores, pô, que beleza, né? Você não sabe, vai que dá uma reação aí, igual o Fluminense deu com o Renato, vai pra semifinal do Mundial, enfim. Mas eu acho que tá no lucro o Inter, ficando tranquilo ali, sem passar nenhum tipo de sufoco. Sul-Americana, talvez. Sul-Americana. Classifica-se para Sul-Americana. Minha opinião, como se eu fosse dirigente do Inter, a minha meta era essa para esse ano. Mas aí, notícia aqui. Qual a explicação do bastidor do Inter? Os dirigentes fizeram uma entrevista tanto com o Zubeldia quanto com o Ramon Dias. Na entrevista com o Zubeldia, que era o mais desejado, que é quem tinha mais prestígio lá no Colorado, eles gostaram, mas ok. E quando foi o Ramon Dias, eles falaram, esse cara é muito bom, esse cara aqui vai resgatar o vestiário. Eles perceberam no tom dele, no que ele tinha de ideia, da forma que ele ia resgatar o vestiário, que todo mundo percebe que hoje é uma grande dificuldade. Não é um elenco do Inter não é um elenco para brigar lá embaixo, mas tá um time morto. Eles entenderam que o Ramon Dias seria a melhor opção e por isso ele foi escolhido para treinar o Colorado depois dessas entrevistas. Então conversou ali no olho virtual, né? Porque foram entrevistas remotas. Definiu-se a contratação do Ramon e do Emiliano Dias, que agora estarão à frente do Internacional, e a estreia já no fim de semana contra o Internacional, que tem 27 pontos e o quarto último tem 22. Então, uma situação até cômoda, né, para quem está chegando. Sim. Porque o objetivo dele seria buscar ali chegar. Talvez o maior objetivo seria a Libertadores, mas não vai chegar na Libertadores, está muito distante. Sim. Dos 4 primeiros, né? Talvez seja 6, talvez, mas mesmo assim eu acho que mas realmente o Inter, por aquilo que ele demonstra dentro de campo, pelo futebol jogado, por aquilo que você falou aí, é um time muito apático, muito, sabe, desprezível dentro de campo. E não é isso que o Inter, não é isso que o futebol do Sul sempre mostra, cara aguerrido, determinado. E trazendo um argentino, talvez possa, né, ser uma boa para que o Inter possa buscar aí novos ares, já que o que realmente necessita nesse momento é de novos ares, nova mentalidade, e jogadores que estão lá dentro já não dá mais para contratar. Então esses jogadores precisam ter esse ânimo renovado. Talvez seja isso que o Inter precisa para poder dar um pontapé final e seguir bem na competição. Só um detalhe, Janaína, que o Evair falou da distância. Se perde pro Juventude, o Juventude fica a 3 pontos do Inter. E joga lá, né? Joga em Caxias do Sul. É meio que um confronto direto, assim. Com certeza, já é um confronto e um confronto de rivais conhecidos, né? E jogar lá nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Embora pra dupla Grenal seja mais comum vencer, até porque jogam mais lá. Eu falei ontem, vou repetir. O presidente Alessandro Barcelos, em sua gestão, vai pro 8º treinador, haja treinador, né? Pelo amor de Deus. A Leila tá lá só com o Abel, a carreira inteira dela como presidente, o mandato todo, e o Inter com o Alessandro Barcelos começou com o Abel Braga, quem ele demitiu depois de ser vice-campeão brasileiro para trazer o Ramírez. No que não dá para entender, né? Trouxe o Miguel Ángel Ramírez, que ficou pouco tempo, depois veio o Diego Aguirre, o Alexander Medina, depois o Mano Menezes, depois o Eduardo Cudê, por último o Roger Machado e agora o Ramon Dias, 8º. Eu queria saber depois por que foi que mandaram o Abel embora depois daquela situação, né? Eu não sei se ele pediu muito para renovar, não sei se ele brigou diretamente com o presidente, alguma ideias diferentes, mas assim, surpreendente o cara ser mandado embora daquela maneira. É estranho acontecer isso com o Abel, porque aconteceu com ele também no Flamengo, né? Ele acabou o contrato, não renovaram o contrato dele, ele também saiu, e aí ficou também esse ponto de interrogação. Por quê? Não dá pra entender. Bom, o fato é que o Inter tem pela frente esse desafio e não pode perder, porque se perder, tem o risco de ficar, e hoje tá, você falou, a 5, né? 5 pontos, tá confortável. Sim. Pode ficar a 2. Pode ficar a 2 pontos de distância. E vamos lembrar, hoje também tem Brasileirão, tem Vasco e Bahia, Grêmio e Botafogo, que jogam 7h30 da noite.
Vasco e Bahia em São Januário e Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. São 2 jogos que ocorrem hoje no Brasileirão. O Vasco briga lá embaixo, assim como o Grêmio. Bahia e Botafogo brigam por vagas na Libertadores. Os 2 times são 5º e 6º colocado, respectivamente. O Botafogo pode passar momentaneamente o Mirassol, claro, ficaria com julgamentos. O Botafogo, que com esse jogo de hoje paga aqueles 2 que ele tinha de débito, vai ficar com as 24 rodadas redondinhas. Tô doido pra ver essa tabela do Brasileirão ajeitada, mas ainda vai demorar. Demora. Ainda vai demorar. Eu quero ver onde vai abrir brecha pro Palmeiras e pro Flamengo fazer esses jogos Palmeiras atrasados. já marcaram né? Contra o Juventude. Inclusive o Palmeiras protestou porque vai ser numa data que eles esperavam folga pra trabalhar e tal, mas já tem um jogo marcado do Palmeiras contra o Juventude. Saem prejudicados, né? Depois eu vou ver melhor essa data certinha aí pra ver se foi muito prejudicado. Aí a gente vai protestar. Deixa eu ver aqui, eu já te falo, vai. O Palmeiras pega agora o River, depois pega Bahia fora, Vasco, São Paulo. Pega o Juventude dia 11, entre São Paulo e o Bragantino. Dia 11 de outubro. Mas tem Libertadores nessa época aí? Porque se o Palmeiras passar, pode Libertadores conseguir. é no final do mês. Não. Final de outubro, semifinal. Sempre que tem possibilidade de ter uma folga, todos os times batem palma e ficam felizes, né? Porque um em cima do outro e sempre não, decisões. eu lembrei qual é o problema, é data FIFA. É que o Palmeiras vai ficar sem jogadores. Agora que eu fui lembrar, dia 11 é data FIFA. Ah, sim. Aí o Palmeiras vai perder alguns jogadores. Essa foi a bronca do... E o Palmeiras joga contra quem na Juventude? Não, o Palmeiras joga contra... O Brasil joga contra quem? Você sabe dizer? O Brasil pega Coreia do Sul e Japão. Puxa vida. Vai fazer uma diferença, hein? Meu Deus do céu. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não, eu achei que... Mata-mata tá de volta. E agora vamos falar de Libertadores. Hoje você tá tranquilo ainda ou já começou Não, hoje eu já tô, mas não tô muito tranquilo mais não, viu? Já tinha cacheta marcada, tudo, já não vou, Não já tô esperando o horário, essas coisas, sabe? Esse Palmeiras muda a frequência cardíaca da gente. Deixa eu te falar um negócio, pode ficar tranquilo. Vai ser um empate, vai pros pênaltis e o Palmeiras vai passar. Não, se empatar, dá passando. Não, mas o empate de saldo de gols. Ah, então o Palmeiras vai perder de 1-0? Aí vai pros pênaltis e o Palmeiras passa nos pênaltis. Vai sonhando. Quero emoção. Não quer saber de emoção hoje, não. A Janaína já deu o tom aí, 2-1 pro Palmeiras na ida, poderia ter sido 2-0. Se não tivesse tomado aquele gol lá no final, estaria mais tranquilo. Evair hoje talvez até jogasse cacheta. Chutou de fora da área, desviou e gol. Não tem jeito, cara. Toda vez o Palmeiras sofre com esse tipo de jogada. E ele fez o gol no dia dele, né? Martínez quarta. Meu Deus do céu. É o Tomazete fazendo piadinha. Tomara que hoje, pro torcedor do Palmeiras, tomara que hoje não seja. Não, essa piada não vai ter hoje, não. Será, hein? O Abel que tem uma dúvida, porque o Kelvin tem sido lateral direito titular, tá com um trauma no pé e tá em tratamento. Se recuperou bem, mas ainda não há certeza se ele pode ser relacionado ou não. Se ele tiver sem condição de jogo, aí o Giai vai ser o titular. Mas o resto é aquele time: o Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. Sem Andrés, viu? Não acredito. Aqui eu estava esperando você falar esse nome aí, você não falou. Mas Achei eu também estranho. não acho que ele vai sem o Andrés. Peraí, tem um erro aqui onde eu tô lendo aqui, do setorista do Palmeiras aqui, ó. Porque ele colocou o Andrés lá não é o Torres, não, é o Andrés. Vai ter o Andrés. Não, eu também acho que o Andrés não sai mais do time. Vai ser o Andrés. Eu que não esperava a escalação dele no primeiro jogo, daqui pra frente eu acho que o Palmeiras não fica mais sem.
Mas aí fica essa dúvida, Giai ou Kelvin. Faz muita diferença? Faz um pouquinho. O Giai, ele é mais estabanado, né? E ele gosta muito de um ataque, né? Ele gosta de atacar e de repente o Palmeiras com o Kelvin se tornou um time mais seguro ali pelo lado direito. Tem um bom apoio, porém sabe marcar melhor que o Giai. Então ali pode ser um caminho das pedras pro River. Pode ser sim. Mas por outro lado, o Giai também sabe atacar, né? Então também pode ser um momento ali de que o Palmeiras pode tirar proveito desse lado. E também. O que vocês estão imaginando desse jogo? O Palmeiras vai jogar em casa, mas é o River quem precisa buscar o resultado. Vocês imaginam o Palmeiras mais parado, esperando o River, e um River agressivo, ou o Palmeiras que vai buscar ampliar essa vantagem? Talvez isso no final do jogo, se tiver ali 0-0 tal, talvez seja um River mais que vá tentar. Mas o Palmeiras sempre começa as partidas pressionando o seu adversário. Principalmente todas quando as joga partidas em casa. É assim, principalmente jogando em casa. Então eu acredito que seja mais ou menos dessa maneira aí. O Palmeiras tentando ter o domínio do jogo, né? E em um segundo tempo, talvez se 0-0, o River tentando sair um pouco mais. Eu espero que seja dessa maneira aí. Então, se acertar o pé, o Palmeiras vai ampliar a vantagem. Se acertar o pé, porque o Palmeiras tem essa coisa, né? Ele busca muito o gol no início da partida. Se acertar o pé, o Palmeiras passa. Bom, pra gente já antecipar um pouquinho aqui também de São Paulo e LDU, aí a situação de São Paulo é muito mais difícil, porque perdeu de 2-0 na altitude, tem que vencer por pelo menos 2 gols para se classificar. E é difícil reverter desvantagem de 2 gols, viu? O Lucas voltou a treinar e deve ficar no banco, viu? Para jogo de amanhã. Deve ficar no banco à disposição do Hernan Crespo. Ele não joga tem mais de um mês, 18 de agosto foi a última vez que ele atuou. O Oscar é outro que pode ficar no banco também. Se eles tiverem condição de jogar pelo menos um tempo, já vai ajudar bastante São Paulo, né? Sim. Porque o São Paulo sente muita falta desses jogadores referências e com a qualidade que eles têm, né? Sim. O São Paulo precisa sair dessa coisa de jogar 3 zagueiros e 3 volantes, né? Justamente porque não tem o Oscar, não tem Lucas. Amanhã. Provavelmente, né? O Crespo tem essa coisa, mas... Além de ser dele, também a falta de opção, né? Justamente por isso talvez escale dessa maneira, né? Porque não tem tantas opções também. E ele tá sem o Cedric, muito provavelmente, na lateral também. Que é um lateral assim, agressivo, né? Gosta também de ataque, né? Vai jogar o precisa ter, né? Porque você já joga com 3 zagueiros, 3 volantes, você precisa ter os alas agressivos, né? E eu vi alguns torcedores nas redes sociais, a gente falando, né, sobre as redes sociais, torcedores, que quer reclamar de tudo, falando que se ele não conseguisse reverter o placar em casa, podia demitir ele e buscar o Zubeldia de volta. Já vai poder e buscar o Zubeldia de volta. Bom. Não dá pra entender, né? Pedir tanta cabeça do Zubeldia aí, quase 6 meses. Bom, vamos falar de Série B. O Evair tá apaixonado na reta final da Série B. Por quê? Porque é muito mais equilibrado que a Série A. Embora Goiás e Coritiba tenham feito um primeiro turno muito bom, eles vão mal no segundo turno, os 2 times, os 2 verdes. E o Goiás ontem tropeçou de novo. Lá na Fonte Luminosa ficou no 1-1 com a Ferroviária, saiu na frente com o gol do Brian e tomou um empate no apagar das luzes, 46 minutos do segundo tempo. Na estreia do Claudinei Oliveira. Começou no Santos. O Goiás está perdendo oportunidades, apesar de ter jogado fora de casa, né? Mas tomar um golzinho assim no finalzinho é triste. É triste demais. Aí dá aquele gostinho de derrota. E o Novo Horizontino, que é o time que costuma pipocar no final, vai ficar mais essa rodada no G4, bateu o Paysandu. O Paysandu que não vence, acho que 11 ou 12 partidas. É muito tempo. E é um time que, cara, eu gostaria de ver jogar uma Série A de novo. Eu tô tão apaixonada, um time tão tradicional lá. Quem? O Paysandu. Puxa, é longe. Não, inclusive o pessoal diz que lá uma dificuldade que tem para Remo, Paysandu e hoje os times do Amazonas que também jogam Série B, Série C, montar time, as dificuldades é justamente a distância, porque os voos para lá são muito caros, o custo de vida acaba sendo mais caro e os jogadores, se um cara cobra 80 mil
de salário para jogar em São Paulo, em Minas, no Sul, no Centro-Oeste, ele vai cobrar 120 mil para jogar no... Porque prefere estar mais próximo aqui, será mais visto, né? São 11 jogos mesmo sem vitória. 11 jogos, então. 11 jogos sem vitória, o Paysandu é o lanterna absoluto da Série B, tem 22 pontos, tem 10 jogos em disputa. Se ganhar todos, chega a 52. Esse aí parece que vai voltar para a Série C, né? O Papão. Tem uma boa... É bem provável que vai brigar lá embaixo, continuar brigando lá embaixo, né? E a última vez que o Paysandu ganhou a partida foi em julho, no dia 19, jogando fora de casa, que bateu 5-2 no Coritiba. E logo no Coritiba. E a briga lá em cima continua acirrada, né? Não, olha pra você ver, vai, como é que esse tropeço do Goiás pode complicar a equipe. Tem um confronto direto entre Coritiba e Criciúma amanhã. Vamos supor que os dois empatem. O Coritiba chega a 48, o Criciúma 47, o Goiás ainda continuaria líder. Mas aí o Atlético Paranaense ganha do Atlético fora, que o Furacão tá voando agora. Embalou. O Goiás ficaria, já teve uma vantagem de 11 pontos pro quinto colocado, ficaria a 4. 4 de vantagem. E o quinto é o Atlético Paranaense, que é alguém que eu acho que vai chegar. É um time que com certeza tá crescendo no momento certo, né? Dentro da competição. E aí não só o Goiás, mas o Coritiba, porque esses dois times foram os que lideraram o campeonato inteiro. Os dois sempre em primeiro e segundo lugar e aí se revezando na liderança. Os dois estão perdendo fôlego. O interessante para os dois é que se eles fizerem a parte deles dentro da sua casa, eles já estão na primeira divisão. Se eles tropeçarem dentro das suas casas, aí sim complica mais. O Goiás que tropeçou contra o Botafogo de Ribeirão Preto tá brigando lá embaixo, tomou de 3-2 na Serrinha. Esqueci que eu ia falar aqui agora. E o próximo jogo do Goiás é um clássico, né? Goiás e Atlético Goianiense. O Atlético tá num ascendente. Se ganhar do América Mineiro, só que o jogo é na Serrinha, né? O Goiás joga em casa. Mas o Goiás vai muito mal em clássicos, né? O Goiás que antes era um bicho-papão do estado, e hoje em clássicos o Vila... Tanto é que perdeu pro Vila, né? O Goiás não ganha do Vila, acho que tem 2 ou 3 anos. É o recorde pro... E o próximo jogo do Coritiba é contra o Avaí. O Avaí que demitiu o treinador, né? Avaí não, que demitiu. Não, demitiu não, né? O Vitória, é importante até dar essa notícia aqui. O Vitória tinha tentado o Wagner Mancini do Goiás, né? A gente tinha falado que seria bobeira, o Mancini não quis ir. Buscou o Jair Ventura lá no Avaí. O Avaí tem chances muito menores de acesso, tá com 37 pontos em 11º, improvável que vá subir. Então ele deixa o Avaí e vai tentar salvar o Vitória lá na Série B. Ele foi mandado embora? Não, ele saiu. Sabe quando ele vai voltar no Avaí? Nunca mais. Não recebeu, reclamou isso publicamente, falou, saiu até em defesa dos funcionários do clube. Eu acho que quando o treinador faz esse tipo de situação, por causa do Wagner Mancini, se ele fizesse, ele ia fechar as portas do Goiás. Né? Então, mas ali atitudes acertadas. A relação do Jair com o Avaí já estava bem estremecida, já tinha alguns dias. Você falou isso, mas o Goiás fez isso com o Mancini ano passado. Mandou ele embora, depois trouxe o Mancini conseguiu 8 vitórias seguidas, o time estava no meio da tabela e ele entregou o Goiás a 1 ponto do acesso. Se tivesse tido mais um tropeço de algum time, o Goiás teria subido. Terminou em 5º. Aí o que o dirigente fez? Mandou embora o Mancini para trazer o Jair Ventura. E mas era o mesmo diretor que fez isso? É o mesmo diretor, mas a ordem partiu do Paulo Rogério Pinheiro, né? Mas aconteceu isso também quando o Glauber estava à frente do Goiás, né? Ele teve uma sequência bem positiva, foi campeão estadual, foram e demitiram ele para trazer o treinador. Aí demitiram o Jair, depois da má campanha no Goiano, para trazer de novo o Mancini. Pra gente ver a competência do dirigente brasileiro. Bom, estamos na reta final aqui do nosso mata-mata. Boa sorte pro Palmeiras hoje. Hoje não tem Sul-Americano. Hoje de brasileiro tem só Palmeiras em campo. Amanhã tem Galo, tem Flamengo e tem São Paulo. Muitos jogos. Bom de acompanhar. Hoje é só o Palmeiras e sem cacheta pro Evair. Hoje não dá. Tchau, Evair. Até mais. Forte abraço. Até amanhã. Janaína Carvalho. A gente se vê amanhã. Até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós estamos de volta amanhã para falar muito de Palmeiras e River. Tomara que com a classificação brasileira. Lógico que os secadores do Palmeiras, os rivais, não querem que o Verdão passe. Mas pro futebol brasileiro fica a torcida. Tchau, até amanhã.